Amém. Nós temos estudado na nossa escola dominical alguns assuntos referentes à nossa confissão de fé. A igreja presbiteriana, ela é herdeira da reforma do século XVI e nós adotamos como símbolos de fé os catecismos maior e breve e a confissão de fé como exposição da palavra de Deus e das doutrinas, né, que nós asseguramos, que nós olhamos para a Bíblia e encontramos essas doutrinas fundamentadas na palavra de Deus. Nós começamos a estudar com vocês no último domingo o nosso segundo tema, né? O nosso segundo tema desses assuntos da profissão de fé, que é de Deus e da Santíssima Trindade, né? Nós estudamos algumas coisas aqui referentes a Deus. Nós baseamos aqui na palavra do Senhor. Nós seguimos o seguinte roteiro. Vamos relembrar aí com vocês, né? Primeiramente, nós estudamos aqui, nós definimos pela palavra de Deus, no segundo ponto, né, no segundo tema da nossa confissão de fé, o primeiro parágrafo, nós definimos aqui que o Deus ao qual nós servimos, o Deus que a Bíblia apresenta, ele é um Deus único. Não existe outro além dele, ele é único. Mas nós vimos também que além desse Deus ser único, ele é vivo e verdadeiro. É um Deus que se manifesta, é um Deus que interage, é o Deus vivo, Senhor, né, que interage, que ouve, que responde, que está pronto, né, a acolher aquilo que nós colocamos diante dele. Mas também vimos que ele é infinitamente perfeito, né? Não há traço de imperfeição, não há nada que possamos atribuir a Deus que traga essa marca de imperfeição a ele, porque ele é infinitamente perfeito. Se a expressão perfeita já é forte, imagina aí infinitamente, ou seja, que não tem fim a perfeição de Deus. Vimos também que Deus, ele é espírito invisível, né? Embora ele seja esse Deus que se manifesta, esse Deus que age, interage, nós não podemos definir Deus como um ser que nós possamos apalpar, que nós possamos pegar, né? Ele é um Deus que é espírito, ele é espírito invisível. Nós também definimos aqui Deus como um Deus imutável, ou seja, um Deus que não tem sombra de variação, um Deus que não muda, ele é invariável, ele é imutável, ele é hoje, amanhã e o será para todo sempre. Também vimos que Deus é um Deus que é eterno, ou seja, não é o eu era, não é o será, eu sou. Deus sempre será apresentado, sempre será. Está nas mãos de Deus. Ele é o próprio poder. O poder não suas mãos. Vimos também que Deus é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, ele conhece cada pensamento nosso. O salmista, olhando para isso, no Salmo 139, ele diz: tu me sondas, tu me conheces, a palavra nem me chegou à língua e tu já conhece, porque ele sabe tudo que se passa dentro de nós, ele conhece cada pensamento. Mas Deus também é um Deus onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares da terra, os seus olhos repousam sobre justos e injustos. Também vimos que Deus é santíssimo, santíssimo. Isaías, quando tem a visão de Deus, ele vê os serafins, e os serafins proclamam: santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, Deus é santo 3 vezes, ou seja, aí nos leva a compreender a profundidade da sua santidade, por isso nós dizemos e atribuímos, a Bíblia o chama de santíssimo. Mas também Deus é livre e absoluto. Deus não está atrelado, Deus não está condicionado a pessoas, a circunstâncias, a formas, mas Deus, ele é livre e ele é absoluto. Também esse Deus é amoroso, amoroso. Deus é amor. João assim escreve, estabelecendo a grandeza, estabelecendo a magnífica personalidade
do nosso Deus. E por fim, nós vimos aqui que Deus é justo, não há injustiça nele. E por isso ele não concorda, ele não se agrega à injustiça, porque ele é justo. Ele fez justiça, ele nos justiçou, ou seja, ele adquiriu a perfeita justiça para nós, pecadores, em seu Filho Jesus, enviando a este mundo e ele sendo crucificado pelos nossos pecados, porque Deus é um Deus justo. De conselhos, que não precisa de ouvir determinadas coisas para ser quem é, para executar o que ele faz. Portanto, nós servimos ao Deus, e o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus autossuficiente. Ele é um Deus, no ponto 2, parágrafo 2º, né? A palavra de Deus, ela vai nos orientar e nós vamos recorrer aos textos bíblicos para fundamentarmos isso que nós estamos dizendo acerca da autossuficiência de Deus. Veja o que é que Lucas vai registrar nas palavras do apóstolo Paulo. 17. A Grécia, especificamente aqui na cidade de Atenas, versículos 24 e 25, o texto sagrado nos diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então vejam aí que o Deus que a Bíblia apresenta, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós, ele não precisa de circunstâncias, ele não precisa de coisa alguma. Pelo contrário, nós necessitamos dele, e é isso que Paulo diz: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E mais tarde, no versículo 28, ele vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é esse ser autossuficiente, que nada precisa, ele não precisa da nossa colaboração, ele não precisa de nada, de nenhuma circunstância, de nenhuma pessoa, porque ele é autossuficiente. Mas também nós vamos compreender aqui, e a Bíblia vai nos ensinar, que Deus é a origem de todas as coisas. Deus é a origem de todo. O versículo 30, ele vai tratar desse assunto. Salmo 104, o versículo número 30. O teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, Deus, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua vontade, ele fez com que todas as coisas existissem. E a partir dele, nada do que se fez poderia ter sido feito. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, né? Mostrando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ali ele estabelece a grandeza da criação, a grandeza de Deus em criar todas as coisas, estabelecer todas elas. Mas o apóstolo Paulo também,
ele vai nos falar, né? Mais tarde ele vai escrever sobre essa qualidade, esse atributo de Deus lá na carta aos Colossenses. Epístola de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, os versículos 16 e 17. Abra sua Bíblia, você pode acompanhar conosco. Confira no texto se é isso mesmo que nós estamos dizendo. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Vejamos aí a afirmação do santo apóstolo. Ele diz, pois nele, se referindo a Cristo, se referindo a Deus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, coisas, nele tudo subsiste. Então veja aí a profundidade disso que Paulo está afirmando aqui, atribuindo toda a criação, aquilo que vemos, aquilo que não vemos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele, para a glória do seu nome, mostrando assim que sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, nenhuma dessas coisas viriam ou teriam existido, viriam a existir. Nós existimos também, nós nos colocamos diante disso, nós existimos porque Deus quis nos criar, porque Deus quis, através da sua bondade, através do seu ato criador, nos formar, nos chamar. Que nós possamos ver, que nós possamos contemplar. E aquilo que Paulo diz, tronos, soberanias, aquilo que é visível e invisível, todas essas coisas foram feitas por ele, para a glória do nome dele. Mas também, quando olhamos para esse grandioso Deus, quando a Bíblia apresenta os atributos do Deus grandioso, ele vai dizer que esse Deus ele é merecedor de toda a glória. É merecedor de toda a glória. É o único que nós devemos nos prostrar. É o único que nós devemos adorar. A glória aqui é a profundidade de tudo aquilo que nós, seres humanos, podemos atribuir a quem está acima de nós. De toda a honra e de toda a glória. Nós 11, 4, versículo 11. E o outro texto é Romanos 11, 36. Eu vou ler Romanos 11, 36. Logo após, Edson estará lendo Apocalipse 4, 11. Na verdade, esse texto de Romanos já faz parte do nosso texto base, que nós lemos no último domingo. Mas vamos recordar, né? Vejam aí o que é que Paulo diz. Romanos 11, versículo 36. Porque dele, ou seja, se referindo a Deus, se referindo a Jesus Cristo, ele diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quando ele termina de afirmar que é dele, que foi por meio dele, que foi para ele que todas as coisas foram feitas e foram criadas, ele termina dizendo, a ele, pois, a glória eternamente. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não somente nesse contexto, não somente nesse mundo, mas no mundo vindouro, em tudo aquilo que nossa mente possa alcançar e não possa até alcançar, vir até não alcançar. A glória é eterna a Deus. Deus, somente Deus, é digno dessa glória eterna, dessa glória sublime, dessa glória profunda. Mas vamos ler lá. Edna vai ler Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então veja aí, João escrevendo o Apocalipse, ele nos lembra essa verdade, né? Essa verdade tão profunda que nos leva a refletir, que nos leva a examinar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória,
a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, esse Deus que nós devemos adorar, esse Deus que nós devemos honrar, esse Deus que nós devemos nos debruçar e devemos nos humilhar perante a sua face. Porque Ele é o Senhor que criou todas as coisas, estabeleceu todas elas pela sua vontade, pelo ato da fato que nos apresenta o Deus autossuficiente. Nós devemos nos perguntar, nós devemos refletir. A quem nós temos adorado? A quem nós temos nos prostrado? A quem nós temos rendido toda a glória e toda a honra? Somos chamados a servir a esse Deus, como já apresentamos aqui, autossuficiente, poderoso, infinito em amor, eterno, imutável, onisciente, onipresente, mas esse Deus também que é autossuficiente, a origem de todas as coisas, é merecedor de toda a glória. É a Ele que nós devemos servir, é a Ele que nós devemos adorar. E todos os dias nós devemos examinar o nosso coração e perceber a quem nós temos dado o louvor, a quem nós temos honrado. Quem é o Deus na sua vida? Quem é o Deus da nossa vida? E é a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos dedicar toda a honra, toda a glória e toda exaltação. Mas prosseguindo aqui no nosso estudo, o ponto 3 vai falar que o Deus da Bíblia é triuno. O Deus da Bíblia é triuno, ou seja, Deus se manifesta, Deus se apresenta a nós através do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade, né? Embora a Bíblia não apresente esse nome Trindade, essa expressão, nós vamos ver que na Bíblia, a Bíblia ela apresenta essas formas, ela apresenta esse Deus como Deus que se manifesta nas três pessoas. E nós podemos encontrar isso na palavra de Deus. O Deus da Bíblia é triuno. O Deus da Bíblia é triuno. E nós vamos abrir em alguns textos para buscarmos essas referências. Primeiramente, vamos abrir lá em Mateus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Logo após, eu vou pedir que Joyce esteja abrindo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu lerei Mateus 3. Segundo o texto, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Mateus 3, 16, 17. É um texto que trata do batismo de Jesus, onde nós vamos identificar aqui as três pessoas da Trindade. Diz assim, 3, 16, 17. Depois, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós vemos aqui de forma muito simples, né, de forma muito clara, a presença da Trindade. Jesus que está sendo batizado, o Espírito Santo que desce em forma de pomba e a voz de me comprazo. No capítulo 28, 19, nós encontramos o seguinte: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Deus, do Filho, Jesus Cristo e do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então nós vemos aí muito claro, muito evidente a presença desse Deus triuno, desse Deus trino, desse Deus que se manifesta, se apresenta nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E por fim, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então Paulo está aqui dando e nos mostrando a bênção, né? A bênção dos apóstolos, né? Onde ele invoca a bênção de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós vemos a presença do Deus
triuno, do Deus que se manifesta através dessas três pessoas. Logicamente, aqui nós devemos abrir um parênteses e dizer que nós não podemos dividir Deus em três partes. Não. Deus não se divide, Deus é único. Por isso que nós atribuímos, e essa expressão Deus é triuno, né? Embora ele se apresente, embora ele se manifeste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não podemos dividi-lo, nós não podemos fracionar a Deus, não podemos dividi-lo nessa proporção. Isso é apenas para o nosso entendimento e talvez não, com certeza, essa é uma das doutrinas mais difíceis de nós entendermos, mas que a Bíblia apresenta dessa forma e nós cremos, né? E esse Deus triuno subsiste em três pessoas, né? Definimos aqui, nós vamos ver também pela Bíblia que esse Deus é definido aí pelas três. Aí eu vou pedir para a Edna abrir lá em João 1,14. João 1,14. E Joyce vai abrir em Colossenses 1,15. Foi um texto que inclusive eu já li. Colossenses 1,15. Eu lerei Efésios 4,6. Edna, João 1,14, Joyce, Colossenses 1,15. Efésios 4,6. Veja o que é que o apóstolo Paulo escreve. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Paulo diz, um só Deus e Pai. A manifestação aí desse Deus que se manifesta pela pessoa do Pai, pela pessoa bendita do Pai, Senhor sobre todas as coisas. Vamos ver lá em João 1,14. E o verbo unigênito do Pai. João falando aí da encarnação do Verbo, de Jesus Cristo, né, da vinda dele. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ou seja, Deus também se manifesta na pessoa do Filho, é apresentado a nós pela pessoa do Filho, Jesus Cristo. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível é uma referência a Jesus Cristo, mostrando a sua manifestação, trazendo a nós a revelação do próprio Deus. Cristo vai dizer, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou, né? Ou seja, é a apresentação do próprio Deus, é a manifestação, Deus se manifestando entre nós como o Verbo encarnado, como o seu Filho, né? Mas Deus também é apresentado na Bíblia como o Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 26. Nos diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, vier o Consolador, essa expressão Consolador, se você observar, ela está com letra maiúscula, ou C maiúscula, é a referência ao Espírito Santo, né? O Paráclitos de Deus, né? O Espírito Santo do Senhor. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, aí ele explica, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim, né? Então vejam que a Bíblia aí vai apresentar de forma clara a manifestação do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? E por fim, nós vamos encontrar que as três pessoas da Trindade são de uma mesma substância, poder e eternidade, né? Eles são dignos de honra, de glória, de louvor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A eles pertencem todas as coisas. A sua majestosa glória, eles são dignos de glória, de honra e de louvor. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos louvando a Trindade, nós estamos louvando. São um. É o Deus triuno, é o Deus perfeito, o Deus que recebe a adoração. Então, as três pessoas da Trindade são de uma mesma substância, poder. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2.
Depois eu vou ler texto que nós já passamos por ele também, mas só para deixar claro aqui a nossa referência bíblica, João 1, versículo 1. Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, na criação, nós vamos perceber, né, a presença da Trindade, né, a presença de Deus, do Espírito Santo. O Cristo, né, o Cristo eterno também está presente. Né? Nós vemos em vários momentos, né, a expressão façamos, que é uma expressão que nos leva à Trindade presente. Né? Aquele que pertence, aquele que tem a mesma substância, aquele que não é diferente, aqueles que não são diferentes entre si, mas são da mesma substância, com o mesmo poder, com o mesmo poder de criação e de todas as coisas. João 1 vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós podemos até fazer uma aplicação, fazer uma ponte com Gênesis 1 e 2, onde nos mostra a eficiência, né? Onde nos mostra a grandeza e o atributo da Trindade presente. Eles são da mesma substância, eles são o mesmo Deus. Eles estão presentes e eles fazem, eles criam todas as... Vamos ver aqui, o Deus da Bíblia é digno de culto, serviço e obediência. A quem nós devemos cultuar? Ainda voltando pedagógica de nós entendermos, nós costumamos dizer, né, que no conselho da Trindade o Filho executou e o Espírito Santo aplicou, né, para ficar aí gravado no nosso entendimento, para termos essa estrutura. Né? O Pai planejou a obra da redenção, a obra da salvação. Ele convence o homem, converte o homem da justiça, do pecado e do juízo. E por fim, aqui o Deus da Bíblia é digno de culto, serviço e obediência. A quem nós devemos cultuar? De culto a Deus. A obediência nesse sentido de obedecermos a sua voz, a sua palavra, os seus mandamentos. Quem? É Deus. A Bíblia apresenta, e esse é o tema também do segundo ponto da nossa confissão de fé, do parágrafo 2º. O parágrafo anterior foi o parágrafo 3º que nós vimos com vocês. Então vamos ver na Bíblia que nós vamos encontrar aí o serviço, né, o culto, a obediência que nós devemos a Deus. Né? Eu vou pedir que Edna abra lá em Mateus 4:10. Mateus 4:10. Joyce vai ler Salmo 156. E eu vou ler 2 textos no livro de Apocalipse, assim que elas concluírem as leituras aí de Salmo. Joyce vai ler primeiro Salmo 150, versículo 6, e Edna lerá Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aí nós encontramos a passagem no qual Jesus é tentado. Jesus é levado ao deserto durante 40 dias, ele é tentado, né? E o diabo tenta cultuar a ele, né? Como troca daria muitas vantagens a Jesus. E Jesus diz, retira-se, Satanás, porque somente a Deus servirás, somente ele é digno de culto. Ou seja, somente Deus deve ser cultuado. Ele é o único que deve ser cultuado por todos nós. Salmo 156. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então o salmista nos chama a atenção. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vemos em Mateus a dignidade de Deus com relação ao culto. E aqui o salmista, ele traz um enfoque, né? ele traz uma profundidade aí, mostrando que
todo ser que respira, deve louvar ao Senhor. E finalmente Apocalipse 5, 11 a 14. 5, 11 a 14. O texto assim nos diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e no Cordeiro, e ao Cordeiro. E os 4 seres viventes responderam: Amém. Também os anciãos 11 e 12, o texto diz: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a expressão aí do culto, né, da dignidade de Deus em receber culto, de receber adoração, de receber reconhecimento, de receber honras, de receber glória. E o salmista nos lembra que todos aqueles que respiram devem louvar ao Senhor. Então, nós que temos fôlego de vida, nós que estamos vivos, nós que estamos vivenciando, né, esses dias, estamos caminhando, estamos executando a nossa missão na terra, nós devemos louvar a Deus. Afinal, todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Então, que Deus nessa manhã ele tenha falado no seu coração, ele tenha de fato trabalhado aí na sua vida, de sorte que você entenda que o Deus que a Bíblia nos apresenta é esse Deus único, esse Deus verdadeiro, esse Deus invisível, um Deus infinito, um Deus poderoso, onipotente, onisciente, mas que também é um Deus autossuficiente e é um Deus que é digno de culto, de serviço e de obediência. E cada vez mais nós possamos nos prostrar perante a sua grandeza, perante a sua santidade e reconhecer que nós necessitamos de Deus. Deus não necessita de nós. Deus sem nós continua sendo Deus, da mesma forma, mas nós sem Deus, nós não somos nada. Nós precisamos dele, nós precisamos do Senhor. E nesses dias que nós estamos vivendo,